E a gente começa a edição de hoje do Jornal Jovem Pan falando sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje na Assembleia da ONU. Bruno Pinheiro chegando ao vivo com os detalhes pra gente. Bruno, boa noite. Quais foram os destaques dessa viagem do presidente a Nova York? Uma viagem que rendeu e muito, né, Lívia? Recepção, discurso que nós já havíamos adiantado aqui ontem no Jornal Jovem Pan. A você uma ótima noite, a quem nos acompanha é sempre uma alegria, uma honra estar com a audiência da Jovem Pan. A gente relembra que esse discurso iniciou às 10h50 da manhã, um discurso de aproximadamente 20 minutos, um discurso lido, como é o ritual. Jair Bolsonaro, atual presidente, ele fez o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. Ontem nós havíamos adiantado aqui uma informação que eu havia checado que ainda estava em uma certa avaliação se iriam usar o discurso um pouco que eleitoral, olhando no retrovisor as ações de outras gestões de governos anteriores para fazer um ataque diretamente ao candidato Lula, e foi justamente isso que aconteceu. Jair Bolsonaro começou relembrando sobre os escândalos envolvendo os governos do ex-presidente Lula. A gente já separou essa fala, vamos ouvir o que ele disse. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. A gente relembra rapidamente que esse encontro que reúne diversos representantes, chefes de Estado, é na verdade levando o que há de melhor na sua região. As últimas ações do governo, como se fosse uma exposição na verdade. Jair Bolsonaro, atual presidente, relembrou o enfrentamento à Covid, os números sobre a economia e relembrou a importância sobre a segurança alimentar, se referindo ao agronegócio, e chamou o agro de orgulho nacional. Há 4 décadas o Brasil importava alimentos. Hoje somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O nosso agronegócio é orgulho nacional. Relembrou rapidamente, já para finalizar, no final do seu discurso, como um discurso de campanha que sempre é usado, sobre a importância da construção do que é da pauta mais conservadora sobre a família, e colocando ali para relembrar sobre a Venezuela e a Nicarágua. É o que nós havíamos antecipado ontem também, que isso seria utilizado no discurso de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. Tá certo, então vamos conversar com os nossos analistas, comentaristas do Grupo Jovem Pan para justamente falar sobre essa participação de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Com a gente nesta noite, vou pedir por gentileza que coloquem as imagens dos nossos comentaristas, José Maria Trindade, Fábio Piperno e Cris Grêmio. Eu agradeço demais pela participação de todos. Começo essa rodada com Zé Maria Trindade. Zé Maria, como você viu o discurso de Jair Bolsonaro? 20 minutos, achou ele moderado, calibrado, tratou de reunir os feitos de seu governo e algumas críticas aos regimes ditatoriais de esquerda. Que avaliação você fez? Zé Maria, o seu microfone, por favor.
Bom, daqui a pouco então a gente fala com o Zé Maria. Vamos começar com a Cris Grêmio. Cris, repasso então a minha pergunta a você. Sua avaliação em relação ao discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Cris, o seu microfone, por favor. Todo mundo com problema de microfone, assim não dá, né? Deu certo, agora boa noite deu certo. A todos, a nossa audiência. Vamos lá. Um discurso bastante ponderado e muito verdadeiro. Ele tocou em pontos importantes ali para mostrar quem é o Brasil no mundo atualmente. Fala da economia pós-pandemia, mas fala também com muita firmeza ali o que já falou em outros momentos na própria ONU em relação à preservação das nossas florestas, em relação à segurança alimentar que o Brasil fornece para o mundo, elogiando, obviamente, o agronegócio é de verdade um orgulho nacional, e claro que ele dá alfinetadas com isso no maior adversário da campanha eleitoral, que tem chamado o agro de fascista, por exemplo, e tem vindo com uma pauta absolutamente contra o que foi feito no Brasil nos últimos anos. Achei bastante importante que ele relembrasse lá dentro dos Estados Unidos que a Petrobras estava arruinada quando terminou o último governo, quer dizer, o governo anterior ao de Temer, né, o governo Dilma, sem mencionar o ex-presidente Lula, mas lá eles também sabem, mas relembrando que o prejuízo chegou a 170 bilhões de dólares e que só para acionistas americanos que se sentiram prejudicados pela má gestão e pela corrupção na Petrobras, porque eles tinham investido na Petrobras, só para esses acionistas, por ordem judicial, porque eles entraram na justiça contra o Brasil, nós, contribuintes brasileiros, estamos pagando, já pagamos, mas continuamos pagando uma conta de $1 bilhão. Então é importante lembrar isso, porque lá fora muita gente embarca nas narrativas plantadas aqui dentro pela esquerda e abraçadas por essa mídia militante que quer devolver Lula ao poder. Então, o presidente, na condição de presidente do país, que herdou todo esse rombo e precisou fazer a economia se reerguer e conseguiu, tem obrigação mesmo de dizer lá fora tudo isso. E também achei bastante importante ele falar que o Brasil está de portas abertas para receber padres e freiras que estão sendo perseguidos pelo ditador da Nicarágua, que por acaso é apoiado pelo ex-presidente Lula. Agora, Zé Maria Trindade, justamente por enfatizar e destacar esses dados positivos da economia, por fazer críticas aos governos petistas, falar da preservação da Amazônia e destacar ações também voltadas para as mulheres, que a oposição, inclusive, já judicializou esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele usou um espaço institucional para fazer campanha política. Queria sua análise. Ciúmes, né? Esta é a realidade. O discurso de um presidente ou de alguém não pode definir o seu caráter, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Lívia e colegas aqui de bancada. Olha, é como a Cristina falou, foi um discurso equilibrado, elaborado a pelo menos 4 mãos. Houve ali uma reunião para definir o que o governo brasileiro iria falar, porque não é a fala do presidente Jair Bolsonaro, mas um representante do governo e do Estado brasileiros, né? E isso é muito importante. Foi um discurso lido e pensado. O grupo internacional, ele falou muito pouco durante esse texto. Claro que o presidente citou ali a atual situação da ONU. Para mim foi uma passagem muito boa, muito forte, quando ele questiona a atual composição e funcionamento da ONU. Veja bem, a Organização Mundial acabou pecando em vários setores. O objetivo é evitar conflitos, procurar a paz, e a ONU vem falhando em tudo isso. Estamos aí com a guerra da Ucrânia e Rússia e outros países aí à beira de um conflito, e países que são produtores de petróleo e que provocarão instabilidades. Eu cito também, Lívia, a abertura oficial, que é desde 55 feita pelo Brasil, mas antes tem a abertura técnica do secretário-geral da ONU, e lá ele dá o tom da reunião, e nesse tom da reunião ele cita 3 pontos que são ameaças à humanidade, e são ameaças já faladas em livros, por exemplo, no Sapiens, o Yuval fala nas 3 grandes ameaças, que a primeira
é a destruição em massa através de guerras, a segunda, o meio ambiente, conflitos com o meio ambiente, que ninguém nega, né? O debate é sobre a velocidade disso e os conceitos, e finalmente a inatividade, que é grave. A inatividade é grave, é uma grande ameaça à organização. E a ONU fala de uma maneira muito genérica, e pela primeira vez se tem uma reunião deste porte ser um tema central, e isso mostra que o presidente Jair Bolsonaro está certo quando ele toca exatamente na reformulação da ONU. Nos outros pontos, a verdade é o seguinte: o presidente Bolsonaro foi com o objetivo de vender a imagem do Brasil. E ele falou sobre estabilidade econômica, estabilidade financeira do Brasil e transparência, e principalmente a estabilidade jurídica, convidando empresários, venham, apostem no Brasil. Fábio Piperno, sua avaliação em relação ao discurso de Jair Bolsonaro. Achou uma fala bem calibrada? Ele tocou nos pontos mais importantes? Por favor. Mas ele fez um horário político mundial palanque para sua campanha política, para sua campanha eleitoral. É como se ele fizesse da ONU um imenso cercadinho, ou então a live da quinta-feira. Mas vejam, o presidente poderia ter usado esse espaço de uma outra forma para tentar, quem sabe, vender melhor o Brasil. A gente sabe que a Europa, por exemplo, ela vai ter que passar por uma grande mudança na sua matriz energética. A Europa não vai mais poder continuar dependente do gás russo. O Brasil hoje se torna um grande exportador de petróleo. Aliás, o Brasil já é um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, algo inimaginável antes das descobertas do pré-sal. Então, esse tipo de pujança eu acho que foi pouco trabalhado. É bem verdade que ele falou do agronegócio, é fato que o agronegócio é sim um orgulho nacional, é moderno, preserva, ele atua em consonância aí com as leis de preservação ambiental, embora a gente tenha alguns focos aí que preocupem e que atraiam críticas mundiais, porque, segundo o INPE, que é governo, o Brasil vem de uma temporada em que o número de queimadas foi recorde, mas a verdade é que o mundo sabe o que está acontecendo aqui. E questões relativas à disputa eleitoral, à campanha política, eu acho que deveriam ter ficado restritas ao Brasil.